E aí, gurizada? Estamos de novo aqui no auladê.com.br. Eu sou o professor Bira de Literatura. E antes da aula, vou mandar aquele abraço especial, né? Que é de praxe. Hoje vai para Minas Gerais. Cara, Belo Horizonte, BH, tem assistido muito nossos vídeos. E hoje, chegando aqui para gravar, fiquei sabendo também que o pessoal do interior, as cidades históricas de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Ouro Branco, né? Eu tive o prazer de conhecer cidades belíssimas, né? As igrejas, uma cultura vasta e tal. Então vai aqui um grande abraço do Bira para vocês e continuem visualizando nossos vídeos aí. Certo, pessoal? Bom, hoje mais uma aulinha, só que olha só, temos um diferencial aqui. Hoje nós vamos estudar o quê? O pré-modernismo, pessoal. Mas notem que eu não vou chamar o pré-modernismo de escola literária, movimento, período literário, porque não é, pessoal, tá? Podem notar aqui, ó, que eu coloquei uma data, é o início do século XX, então chegamos no século XX, né? E de 1900 a 1922. E notem que 1922 é uma data importante porque vai ocorrer a Semana de Arte Moderna, né? Então, na verdade, pessoal, os pré-modernos, eles são inseridos dentro de um contexto. Como assim, professor? Não é uma escola literária porque eles não têm características semelhantes. Se tem uma que poderia igualá-los, assim, deixá-los com matérias afim, né, obras afim, seria o regionalismo. A gente já vai conversar sobre isso, mas também não são todos os autores, tá? Então, para o vestibular, vocês têm que ter em mente o quê? O pré-modernismo não é uma escola literária. E temos mais um diferencial. No pré-modernismo, ou dentro dessa época, desse contexto, vão ter muitos escritores, muitos, pessoal, tá? E cada um desses escritores tem uma obra vastíssima também. Então hoje, como é uma revisão para o pré-modernismo, vou conversar sobre alguns deles, aqueles mais conhecidos, aqueles que caem frequentemente em todos os vestibulares aí Brasil afora. Muitos deles são leituras obrigatórias, diga-se de passagem. E vou analisar pelo menos as características principais de cada um deles, né? Porque senão fica maçante. E só abrir um parênteses aqui também, porque eu não vou me aprofundar nas obras, porque eu vou começar a gravar aulinhas, videoaulas de obras específicas, de toda a literatura brasileira, de 500 anos de produção literária, ok? Então, pré-modernismo é isso. Qual é o contexto do pré-modernismo, pessoal? Notem que está acontecendo muita coisa no Brasil. É o final do século XIX, início de República de Espadas, né? E por todo o Brasil está tendo alguma revolução, algum acontecimento, algo marcante, pessoal. Claro que eu também não vou me aprofundar, né? Quem vai fazer isso é o professor Rodrigo, né, de História do Brasil, mas notem aqui as datas e os ocorridos dentro desse contexto, desse tempinho, esses 22 anos, pessoal. Olha lá, ó, Revolução de Canudos vai aparecer no Euclides da Cunha, né? O ciclo do cangaço vai aparecer, né? Os cangaceiros, né? Na história do Brasil aqui, pelo menos eles vão aparecer na literatura, né? Mais frequentemente. O misticismo do Padre Cícero, lá no Ceará. A Revolução do Contestado, lá no sul do Brasil, em Santa Catarina, movimentos messiânicos, né? O ciclo da borracha na Amazônia, lá no norte. Notem, pessoal, olha só, está dividido por todo o Brasil. A revolta da vacina e a revolta da chibata, dois momentos importantes lá no Rio de Janeiro, né? Um abraço aí para os meus amigos cariocas. Tá? A greve dos operários em São Paulo, o movimento do operariado, isso vai criar uma situação problemática lá em São Paulo, né? E não esqueçam que é a República ainda do café com leite, tá, pessoal? E mais um detalhezinho que eu não coloquei, porque daí é mais contexto mundial, né? Obviamente que o Brasil, né, não está inserido diretamente, mas de 1900 a 1922, o que ocorre de 1914 a 1918, que o professor de História Geral trabalha? Primeira Guerra Mundial. Olha só o contexto, pessoal. Então, novas formas de escrever, não é uma escola literária, um contexto cheio de acontecimentos, né, diferenciados por todo o Brasil e uma Primeira Guerra Mundial ocorrendo no mundo, né? Obviedade, né? Mas é verdade, né, pessoal? Então, basicamente, esse é o contexto. E isso vai aparecer, vai ser tema nas obras dos mais variados autores desse contexto histórico. Certo, pessoal? Vou chamar aqui de contexto histórico pré-modernismo, ok? Pessoal, quais são os valores aqui? O que no geral os autores querem mostrar para nós? Dois detalhezinhos importantes aqui. Há um desejo de redescoberta do Brasil doente
pobre, ignorado, esquecido. Pessoal, agora vai aparecer pela primeira vez na história do Brasil as problemáticas sociais. O Brasil esquecido, o Brasil que não era colocado na literatura, não era lembrado. Tá? E mais um detalhe, há uma tentativa por parte desses autores de reinterpretação social do atraso e da miséria. Ou seja, não é só saber que existe um problema. De onde é que veio esse problema? Quais são as consequências desses problemas sociais que tem no Brasil? Ok? Então, basicamente, isso vão ser os temas da maioria dos autores pré-modernos. Certo, pessoal? Bora lá! Olha só! Influências, nós vamos ter um choque importante aqui. Por quê? Porque tudo que foi produzido até então não sumiu, né, pessoal? Nós temos ainda a produção realista, naturalista, parnasiana, simbolista. Então a parte técnica, ela ainda vai existir. E alguns temas vão ainda também continuar aparecendo nas obras, na produção desses autores. Então nós vamos ter um grupo passadista, ortodoxo, ainda que mantém o passado vivo. Mas também vai aparecer aqui um grupo renovador, inovador, que já é os primeiros passos, como o próprio nome está dizendo, pré-modernismo, daquilo que vai se constituir o modernismo ali na frente, depois da Semana de Arte Moderna. Certo? Seguindo aqui então... Características. Isso é importante para nós, pessoal, porque agora são novidades mesmo na produção artística, não só literária, tá? No Brasil. Olha aqui as características, totalmente inovadoras. Regionalismo. Cara, agora vai aparecer o homem local. Porque antes era a burguesia, classe média, e daquele local, daquela região que era a capital, como foi, por exemplo, o romantismo e o realismo no Rio de Janeiro, né? O barroco na Bahia, né? O arcadismo em Minas Gerais, mais ao interior, né? Em Vila Rica, atual Ouro Preto. Agora não, cara, agora é o regional. Vai aparecer a região sul, a região norte, a região sudeste, e dentro desse contexto o homem dessa região. Então vão aparecer as tradições, a história, o legado, até a forma de falar. Né? Vai aparecer o coloquialismo. Então, se tem uma característica que poderia digamos assim, estar inserida na maior parte desses autores, seria o regionalismo. Tá? Mas não são todos, e isso também não era uma máxima, tá? Uma característica que deveria ser seguida. Ela vai aparecer e é muito importante, ok? Denúncia da realidade. Cara, o Machado de Assis denunciava a realidade lá, né, do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Agora são a denúncia da realidade regional, dos locais onde essa obra está inserida, né? Então esse homem local passa por problemas e isso vai ser mostrado, ok? Analisado, vai ser criticado, ok? Outra coisa, os personagens vão ser os marginalizados. Não tem mais burguesia, não tem mais aqueles refinamentos do século XIX. Agora vai aparecer o pobre, o ex-escravo, o bêbado, né? Vai aparecer figuras das classes baixas. As pessoas mais simples vão adentrar como personagens nas obras, ok? Novas formas de expressão. Pulei o sincretismo que eu vou falar no final. Ou seja, vai haver ainda um certo conservadorismo, mas também já vai aparecer as primeiras inovações técnicas, tá? Na forma de expressão, ok? Agora, subindo novamente para o sincretismo literário, vai ter uma nova forma de fazer literário. Os autores vão seguir padrões ainda, mas com essas novidades, cada um vai ter o seu estilo, a sua forma do fazer literário. E na verdade, como eu sempre digo para vocês, não é só na literatura, nas artes em gerais vão acontecer isso, ok? E para fechar, vão aparecer romances aqui, romances de tese, ensaio, panfleto ou panfletário, né? Que é o quê? Denunciar, documentar esses problemas que existem no Brasil em cada região. Porque nós sabemos também, né, pessoal, que o Brasil tem problemas sociais, mas também os problemas no geral tem em toda a geografia brasileira, mas às vezes tem um probleminha que é um pouco mais acentuado no Nordeste. O Rio Grande do Sul tem um outro tipo de problema, né? Na Amazônia, enfim, em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, vai aparecer as regiões e cada um com os seus problemas mais sérios, digamos assim, aqueles que são exacerbados, ok? Então, essas são as características do pré-modernismo, tá? E nós vamos encontrá-las em boa parte dessas obras, ok? Vamos lá então? Olha só, uma síntese para vocês estudarem para os vestibulares que vão fazer é o seguinte: essa arte vai mostrar os problemas sociais. Estou batendo nessa tecla, porque é a primeira vez que vão botar a cara para bater mesmo. Tem problema e tem que aparecer na arte brasileira, ok? Então o que essa arte faz? Essa arte denuncia o problema. Essa arte protesta contra esse problema. E aí, vai continuar assim, né?
Essa arte vai criticar a situação, quem são os postos de chefia que não fazem nada, de onde é que vem esses problemas, qual é a raiz desses problemas, né? E simplesmente vai documentar, como eu falei. Isso é importante, porque vai chegar não só nas altas classes, mas também nas classes mais baixas. Então, essa é uma literatura extremamente engajada, politizada. Ok, pessoal? Mas, no geral, o pré-modernismo poderia ser resolvido dessa forma aqui, ó. Os dois Brasis. Existem dois Brasis diferentes, pessoal. Existe um Brasil arcaico, rural, esquecido, tipo um filho bastardo, que é onde tem a produção agrícola, né, que mantém a engrenagem econômica brasileira, e lá não tem informação, não tem tecnologia, as pessoas são analfabetas, né, não tem escolaridade, não tem investimento. O Brasil, o pai Brasil, não lembra desse filho. E nós temos um outro Brasil, que é o Brasil refinado do litoral, onde estão a maioria das capitais brasileiras, as grandes produções industriais, né? E aonde tem tecnologia, saneamento, informação. Então são dois Brasis completamente diferentes, e os pré-modernos vão mostrar isso para nós, certo? Seguindo em frente então, como eu disse para vocês, nós temos muitos autores, pessoal. Escolhi 6 autores que caem frequentemente nos vestibulares, são importantes não só pelas suas características, mas também pela sua produção, seu legado, ok? O Graça Aranha, pessoal, ele é importante para a história, porque ele vai aparecer também lá na Semana de Arte Moderna, mas isso nós vamos ver na próxima aulinha. Ele tem já uma inovação nos seus textos, né, nos seus romances. Por exemplo, ele vai falar da imigração. Imagina, pessoal, no início do século XX vai ter uma imigração muito grande no Brasil, vai ter uma chegada muito grande de alemães, de italianos, né? Que depois vai se estabelecer de outros imigrantes vindo para o Brasil, ok? Olha só, análise do Brasil, o comportamento, agora vai começar a analisar essas situações que está inserido as suas personagens, naquela região, e quais são esses problemas, ok? Romance de tese, como eu falei naquele slidezinho anterior, ele vai criar uma tese, ele vai criar uma visão, vai analisar essa situação para nós, tá? E o sincretismo, ele é um desses autores pré-modernos que já mostra o sincretismo literário, ele já vai ser um pouquinho inovador, tá? Então, pessoal, assim, ó, a natureza aqui eu não pulei por acaso, eu deixei por último, tá? Por quê? Porque vai ser o primeiro a falar da natureza brasileira, mas não como os românticos faziam, aquela coisa linda, bela. Ele vai mostrar o belo também, mas ele vai mostrar o feio também. Ele vai mostrar uma natureza que é verdadeira, real, ok? Ele tem algumas obras, a principal delas, Canaã, tá? Mas a gente vai analisar as obrinhas num outro momento, certo? Outro autor importante, Euclides da Cunha, pessoal, né? Uma pessoa, um escritor importante para a literatura brasileira, e ele já tem algumas características também um pouco diferentes, que é mais dele, que é o seguinte: intérprete do Brasil. Olha que interessante, ele está revendo esses conceitos da cultura brasileira, da sociedade brasileira, tá? A obra dele principal, que eu já vou até colocar aqui, ó, Os Sertões, né? É uma análise técnica da geografia, do homem, né, e também da Guerra de Canudos, né, aquela revolta messiânica. Então, na verdade, Intérpretes do Brasil aqui, ele faz uma análise antropológica, histórica, científica, fala do determinismo, lembra aquela corrente científica, filosófica que tinha no final do século XIX e que ainda influencia muito agora no início do século XX, certo? Guerra de Canudos, né, fala do sertão da Bahia, o Beato Antônio Conselheiro vai aparecer nessa obra como figura marcante, tá? Vou analisar os sertões numa próxima aulinha, ok? Análise sociológica, eu vou colocar aqui, ó, sociológica, literária, filosófica, histórica, jornalística. Esse cara inova no seu livro Os Sertões, certo? E deixei aqui por último o Rebuscado. Ele ainda dominava a linguagem, era uma linguagem ainda conservadora, aquela linguagem que se estendeu até o final do século XIX. Ele não é muito inovador, ele é inovador no tema, não na linguagem. Certo, pessoal? Muito importante para a literatura brasileira, ok? Cara, Monteiro Lobato, figura muito conhecida, vou até abrir um parênteses. Olha a sobrancelha desse cara, meu. O cara é monocelha, meu. Por que ele não tirava aqui, né? Mas, tirando a brincadeira, ele vai ter uma importância também na Semana de Arte Moderna, uma crítica que ele faz a uma das artistas, né, da Semana de Arte Moderna, uma das artistas modernistas, mas isso a gente vai falar num segundo momento. O Monteiro Lobato é lembrado também por uma linguagem muito culta, né? Ele escreve muito bem, e boa parte das suas obras são contos. Nós conhecemos, né? Quem é a figura importante? Olha aqui, ó, Jeca Tatu.
Jeca Tatu. Quem é o Jeca Tatu? É o cara que mora no interior de São Paulo, no meio da miséria, é um caboclo, né, um caipira, aquele cara que trabalha nas fazendas de café no interior de São Paulo. Um cara importante para a economia brasileira, porque é ele que trabalha lá nos cafezais, mas ele é esquecido, né, ignorado. Pé no chão, não tem carteira de trabalho, se fica doente não tem para onde ir. Então o Monteiro Lobato criou na figura do Jeca Tatu o representante desses caboclos, desses caipiras, ok? E um detalhe importante sobre o Monteiro Lobato é a literatura infantil, né, pessoal? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, muito conhecido, já virou séries, né, na televisão brasileira e tal. Mas assim, a principal obra dele é até difícil de escolher, né? Tem Cidades Mortas, tem Negrinho, mas o Urupês fica aqui como uma representação de uma das grandes obras do Monteiro Lobato, certo? Vamos para outro aqui, Lima Barreto. Esse cara é muito diferente, muito importante para a literatura brasileira. Por quê? A linguagem agora é coloquial, pessoal. Não é mais a culta. Aqui vai aparecer aquele sincretismo. Ele já vai mudar, além do tema, também vai mudar a linguagem. Vai ser uma linguagem mais simples, uma linguagem local. E local da onde? Dos subúrbios do Rio de Janeiro, pessoal. Olha só, aonde ele vai mostrar o quê? Os personagens populares. Ele vai mostrar as classes baixas do Rio de Janeiro. Ok? Só que também o Lima Barreto, ele tem um certo nacionalismo ufanista. O que é isso? Uma elevação do Brasil, mas na verdade é uma ironia dele, né? A principal obra dessa figura é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essa obra, pessoal, mostra um nacionalista, o Policarpo Quaresma, que defende muito o Brasil. Deveria a língua ser tupi, nessa terra tudo se planta, tudo se dá. Ele vai para a guerra a favor do Brasil, defendendo o Brasil. Era a época do presidente Marechal Floriano, mas ele começa a perceber que tudo não eram flores, não era tudo bonito como se parecia. E esse Brasil que tanto ele defendeu vai o matar, ele vai acabar sendo morto, né, por esse Brasil que ele tanto amava e elevava. Ok, pessoal? E ele também vai falar sobre preconceitos na sua obra. Ele sofreu muito preconceito, até por causa da cor, né, preconceito racial. E as suas obras vão ter assim um tom de ironia, de bom humor. Ele vai brincar um pouco na sua obra, certo? Então, o Lima Barreto é isso, mas ele é bem inovador nesse sentido. Ele é um cara meio singular entre os pré-modernos, certo? Aqui, ó. O último dos romancistas na prosa é o Simões Lopes Neto, autor do Rio Grande do Sul, né? Aqui, ó, vai falar dos costumes dos pampas lá no interior do Rio Grande do Sul, né? A linguagem vai ser local, então aqui é inovador também, vai aparecer o Xê, Bagual, Chinoca, né? A voz local do homem local vai aparecer na literatura dele, tá? Ele vai mostrar as tradições, né? Como se veste, como se fala, o que se come, etc. Esse mundo onde o gaúcho está inserido lá no interior. Vai mostrar a natureza, né, do Rio Grande do Sul, esses pampas, as lendas, né, lendas importantes aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, M. Boitatá, a Salamanca do Jaral e tal. Mas o interessante é o seguinte, os personagens dele estão inseridos no contexto agrário, rural, né, do interior do Rio Grande do Sul. Mas as situações existenciais, os conflitos humanos são universais. Não é só porque acontece no interior do Rio Grande do Sul que o ser humano não passa em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, na China, né? São conflitos existenciais. Todo ser humano tem os seus dias de melancolia, de dor, de felicidade. Então isso é interessante, vão aparecer nos Contos Gauchescos, que é a principal obra do Simões Lopes Neto. Certo, pessoal? E para fechar os pré-modernos, agora sim vai aparecer o cara mais pré-moderno que existe. Esse cara é o primeiro passo do modernismo. Por quê? Primeiro, o Augusto dos Anjos é um dos poucos autores desse movimento, e não é um movimento, né, desse contexto onde muitos autores produziram, que fez poesia. Os autores anteriores foram todos para prosa, contos, romances de tese, interpretação do Brasil, como nós conversamos, né, anteriormente. Aqui é poético. E por que ele é inovador? Porque ele, assim, ó, a linguagem é muito culta, ele é rebuscado, ele mantém aquele padrão da poesia lá do século XIX, do século XVIII e tal, né? Aquele padrão clássico, certo? Muitos sonetos, né? Mas assim, ó, a poesia dele é cientificista. O que quer dizer isso? Cara, ele vai analisar o existencialismo, a questão da morte. A morte é presença marcante na sua obra. Só que, pessoal, não é a morte
que transcende, o lado místico, o lado religioso, a passagem. Não, cara, é a morte orgânica. Como é que o corpo fica putrefado com cheiro de amônia, aquele cheiro de hospital. Ele era um cara muito culto e era um cara que estudava muito ciência, livros de medicina, de instrumentos da área médica, e isso vai aparecer na sua obra. Então os poemas dele são obras ímpares. Esse é o cara... O Augusto dos Anjos é o autor mais singular da literatura brasileira. Pode ter certeza. Em 500 anos de literatura, o Augusto dos Anjos é aquele que tu não consegue enquadrar em nenhum local. Ele tem tons parnasianos, tem passagens simbolistas, ele é pré-moderno, ele é modernista, mas ele também é um pouco naturalista. Cara, é difícil de rotular ele. E a gente não precisa rotular. Augusto dos Anjos é Augusto dos Anjos. Ponto. Tá? Outra coisa, as angústias da vida, né? Antes da morte, é aquela coisa filosófica, né, pessoal? Os poemas dele vão ter essa visão filosófica da vida, dessa passagem por essa existência, ok? E extremamente materialista. Ou seja, matéria, orgânico, aquilo que o professor de biologia trabalha com vocês, carbono, né? O carbono se deteriora, nosso corpo apodrece, é estranho, né? Mas os poemas dele são desta natureza. Ok, pessoal? A principal obra do Augusto dos Anjos é Eu. Na verdade, é a única obra de sua vida. Ok, pessoal? Então essa foi uma revisãozinha aqui do pré-modernismo. Não se preocupem porque as obras vão ser analisadas num futuro bem próximo. Era só para a gente dar uma passada aqui nesse contexto onde houve uma produção muito grande de autores e de obras. Certo, pessoal? Então quero desejar para vocês uma excelente semana. Até a próxima. Tchau!